Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de escola dominical. Você poderá comentar as suas impressões, compartilhar o vídeo com os seus amigos, as pessoas da igreja, a fim de que todos nós possamos aprender mais a respeito da palavra de Deus. E hoje é uma aula especial, pois é continuação da aula anterior que foi ministrada pelo professor Eliel. Nós falaremos do livro de Zacarias, o segundo bloco deste livro. E a nossa aula tem como tema Zacarias 2, seu conteúdo profético. O versículo-chave da nossa reflexão está em Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que assim nos diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Vamos iniciar a aula com uma oração. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome pela oportunidade de meditarmos a respeito da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas consciências e nos guiar na reflexão a respeito das Tuas verdades eternas. Sê conosco, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Bom, a primeira parte de nossa aula será sobre a promessa de Jerusalém restaurada. O profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. Isso foi bem destacado pelo professor Eliel, e é importante nós notarmos esta convivência simultânea, porque eles profetizam e compartilham a respeito de uma mesma esperança, a esperança messiânica e a mensagem escatológica da restauração do templo e da restauração de Jerusalém. Após o exílio babilônico, que ocorreu em 580 a.C., existiram reviravoltas, guerras dos povos vizinhos, e Zacarias estava sob a dominação do Império Persa, quando recebe o oráculo, as visões do Senhor, para transmitir uma mensagem de esperança e de restauração a todo o povo de Deus. A mensagem do profeta Zacarias tinha como objetivo animar o povo para retornar do exílio e reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém, que é chamado neste livro também como Sião. Os descendentes de Davi teriam como um dos líderes a figura do sumo sacerdote Zorobabel. Neste contexto, ele anuncia que as praças da cidade se encheriam de meninos e meninas e que nelas as pessoas brincariam. Isso tudo está em Zacarias, capítulo 8, versículo 5. Então, se na primeira parte nós estudamos o livro e observamos inúmeros símbolos, nesta segunda parte, que é um segundo bloco literário, nós notamos muitas profecias, visões a respeito do futuro. A promessa de Deus transmitida a Zacarias, no capítulo 8, é que ele restauraria o povo e habitaria no monte de Sião. E lá, no meio do povo, eles seriam novamente o povo de Deus e o Senhor, como seu Deus, em verdade e justiça governaria. Nesse sentido, Deus convida o seu povo para fazer com ele uma nova aliança. Essa aliança está fundamentada na verdade e na justiça, que é a força capaz de trazer novamente a paz e alegria para Jerusalém. Por isso, as crianças e os velhos nas praças são um sinal desta nova aliança, já que não precisariam ficar mais trancados em suas casas, ou seja, eles não precisavam mais temer os seus inimigos. A vida estaria restaurada sob uma nova ótica de proteção pelo próprio Senhor, e por isso eles poderiam viver uma vida plena de extrema liberdade. Desta maneira, o profeta anuncia a chegada de um novo templo em Jerusalém, que era um lugar
que centralizava o culto ao Senhor. Se na antiga aliança existiam as tendas da congregação, lugares consagrados ao Senhor, onde aquelas pessoas se dirigiam de acordo com suas tribos para louvar ao Senhor e prestar sacrifícios a Ele, nós vemos que através da iniciativa do rei Davi, posteriormente com seu filho Salomão e a construção do templo, há uma centralidade do culto em Israel e em Jerusalém, e novamente, após o exílio babilônico, o profeta Zacarias, juntamente com outros profetas, sinalizam essa direção de Deus, a centralidade da adoração naquela cidade, como símbolo de um lugar especial, consagrado e separado para o culto ao Senhor. Foi nesse horizonte que Zacarias apresentou Jerusalém como a cidade ideal, sem muros, com abundância de gado, ou seja, com extrema fartura, e uma nova população. A restauração não era somente material, as condições políticas, econômicas e territoriais daquela nação, mas uma restauração também espiritual, uma conversão dos corações daquele povo para que de fato eles pudessem adorar ao Deus de Israel. Isto inclui também aquelas pessoas que têm a idade avançadas. Isso, na verdade, é uma perspectiva que sinaliza um crescimento populacional. Vai das crianças aos idosos, que é um sinal para aquelas pessoas que eram alvo da mensagem de Zacarias, que a dispersão daquele povo seria terminada, concluída, e agora o Senhor reunia aquela comunidade para que ela fosse realmente fortalecida. A segunda parte vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Zacarias aqui tem uma correspondência e afinidade muito grande com a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica é um estilo literário que tem o seu início com as visões do profeta Ezequiel, depois o profeta Daniel é aquele que mais trabalha com essa temática e recebe as visões, as instruções do Senhor, e nós a conhecemos particularmente através do livro do Apocalipse, mas também tem fragmentos nos evangelhos e por todo o Novo Testamento. Zacarias, do capítulo 9 ao 14, revela um tom das narrativas que é muito escatológico, pois o olhar do profeta está voltado para o futuro daquele povo. Esse futuro é descrito de forma visionária, com imagens que rompem a realidade presente e vão muito além das condições de vida que aquelas pessoas conheciam, ou seja, do seu passado e do seu presente. Assim como o profeta Isaías, Zacarias proclama a volta do Senhor a Sião, sendo que esse evento marca o fim da história de opressão do povo de Deus e o início de um novo tempo com o reinado de Deus. O tempo presente, entendido como o tempo final, é descrito como uma luta entre o reino de Deus e os poderes do mundo que tentam impedir o triunfo do Messias. Nesse sentido, a temática que predomina nos capítulos é a luta entre a expectativa quanto ao futuro de Jerusalém e de Judá no fim dos tempos, com a volta do Senhor que reinaria em Sião. A concordância entre os teólogos é de que nesses capítulos nós já podemos observar a situação do povo de Deus no período helenista, ou seja, o período que começa com a conquista daquela região em 322 a.C. pelas tropas de Alexandre Magno. E neste contexto social que se caracteriza pelo domínio político, econômico e cultural estrangeiro sobre Judá e pelo desenvolvimento de uma sociedade de classes e um conflito acentuado entre os judeus e os gentios, porque o helenismo, muitas vezes, ele estava em oposição às práticas religiosas judaicas, é que a mensagem do profeta Zacarias é transmitida ao povo. Nesse contexto social, nessa época, ocorre uma invasão das formas de vidas gregas. A
forma do culto judaico. E isso influi no questionamento da identidade religiosa e cultural daquele povo, por meio da opressão de outros povos para a adaptação de seu estilo de vida à cultura helenística. Tanto na diáspora da Palestina, quanto na religião e nos costumes dos judeus, tornava-se evidente a necessidade de uma restauração da espiritualidade e da fé daquele povo. Por isso é que surge no Antigo Testamento e aqui também no profeta Zacarias a linguagem e a comparação entre os justos e os ímpios. Ou seja, justos seriam aqueles que não iriam se secularizar com a cultura dominante naquela época, enquanto os ímpios eram as classes mais privilegiadas por um fator econômico e político. Muitas vezes abriam mão das suas peculiaridades, da sua religiosidade e principalmente da obediência à lei do Senhor para estar em conformidade com o império que os dominava e os oprimia. Desse modo, Zacarias 9 é uma convocação à restauração da espiritualidade, mas também uma sinalização da alegria e da bênção que vem da parte do Senhor com a vinda do Messias. O próprio Deus convoca o povo através do profeta para uma manifestação coletiva e pública de júbilo. O chamado não é dirigido a indivíduos, mas a um coletivo de pessoas. As razões para a alegria também não são individuais, mas dizem respeito a uma mudança radical nas condições de vida do povo. Trata-se do anúncio de que Deus está chegando para colocar um ponto final na história da humanidade, e assim como a conhecemos. Uma história de conflitos, de violências, de injustiças e de opressões. Encerrada essa história, baseada na lei do mais forte contra o mais fraco, Deus anuncia um novo reino, um reino de paz junto com a humanidade. E este reino começa com a aparição de quem irá reinar. Trata-se daquele que um dia entraria em Jerusalém montado num jumentinho, numa cria de jumenta. É muito particular isto para nós cristãos. Esta profecia que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a respeito do rei que vem montado num jumentinho, ela foi cumprida plenamente em Jesus Cristo, quando ele entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo com mantos e palmas, celebrando a chegada daquele que vem em nome do Senhor. Nós celebramos na teologia reformada, especialmente em nossas liturgias no domingo de Ramos, a memória deste acontecimento, que foi uma profecia do profeta Zacarias. Esse rei que Zacarias anuncia, ele tem um modelo oposto aos governantes humanos. Seu governo não está baseado na força da coerção nem na lei do mais forte, mas é justamente numa demonstração de ausência de poder da forma como estamos acostumados. Há uma expressão de um teólogo brasileiro que diz que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas Deus quis ser menino. Essa expressão, ela sintetiza isto que o profeta Zacarias transmite ao povo, esse sentido de humildade, de compaixão que nós observamos na vida e na obra de Jesus Cristo e que todos nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos incorporar para as nossas vidas. Este é o modelo messiânico que Zacarias aponta, pois os reis, quando dominavam as cidades, entravam com o cavalo mais belo, aquele cavalo que era o mais forte, para simbolizar a conquista daquela cidade. Mas esse rei, em oposição, esta lógica de dominação, entra montado numa jumentinha, simbolizando então uma inversão de valores, muito focado na humildade e na misericórdia. Então, ao contrário de todos os detentores de poder, este que é o verdadeiro rei, o
rei que vem em nome do Senhor, ele é pobre e humilde. Sendo assim, desde o princípio da era cristã, os cristãos viram nessa descrição a pessoa de Jesus de Nazaré. As referências estão em Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. E que Deus fez dele Cristo, ungido do Senhor, o Messias, conforme Atos capítulo 2, versículo 36. A terceira parte de nosso estudo se refere à pedra angular, está no capítulo 10. O capítulo começa com uma promessa de bênção para o povo de Israel, que é descrito como um rebanho do Senhor que será cuidado por ele. O Senhor promete trazer chuva e prosperidade para a terra e restaurar a força de Judá e de Israel. Em seguida, o profeta se volta para os governantes de Israel e os repreendem por não terem se comportado como pastores fiéis e por terem levado o povo à opressão e à escravidão. No entanto, o Senhor promete julgar esses líderes e trazer justiça para o seu povo. No versículo 4 do capítulo 10, Zacarias profetiza que o Senhor escolherá Judá como seu arco de guerra, e lá sairá um líder que será uma pedra angular, um pilar sólido que sustentará a nação. Esse líder será acompanhado por outros chefes e guerreiros que lutarão pelo povo de Israel e restaurarão a sua honra e a sua glória. Em resumo, o capítulo 10 de Zacarias é uma mensagem de esperança e promessa de bênção para o povo de Israel, com a advertência de que seus líderes devem ser justos e fiéis ao Senhor. A promessa da pedra angular simboliza o futuro líder justo que guiará o povo de Israel para a restauração e glória. Seguindo com o nosso estudo, no capítulo 11, nós temos a descrição da parábola do bom pastor. No Antigo Testamento, um rei às vezes era chamado como pastor. É preciso lembrar que nós estamos falando de uma sociedade agrícola, de uma sociedade muito rudimentar, que tem nos rebanhos a sua forma de subsistência. Então, o pastor da nação era aquele que governava aquele povo. E, nesse sentido, muitas vezes, é a forma como era nomeado os reis, como pastor. É nesse sentido que o profeta faz a sua colocação. Ele sonha com um pastor realmente bom, um rei que ame a justiça e que rejeita a hipocrisia, que proíba a exploração do pobre. Com certeza, este rei seria odiado por aqueles que vivem e prosperam pela injustiça, pela opressão dos indefesos. Quando chegar o dia deste rei governar, ele seria odiado e vendido pelo magnífico preço de 30 moedas de prata. Essa profecia se cumpriu integralmente em Jesus Cristo e está registrada em Mateus capítulo 27, versículo 7. Então notemos como a mensagem messiânica de Zacarias ela é oportuna para nós, porque ela antecede a realidade da vida e da obra de Jesus Cristo, e mais especificamente aqui, é aquela cena em que Judas Iscariotes traz Jesus e recebe pela traição o pagamento daquelas 30 moedas de prata. E isso ocorre porque Jesus é um pastor legítimo, um rei que tem amor pelo seu povo e causa a fúria do sinédrio, dos líderes religiosos e dos governantes que ocupavam aquela região e que dominavam através da força de seu exército aquele povo. Na sequência, nós também temos outra parábola, a parábola do pastor insensato. Aqui temos a triste história do pastor que não cuidará das ovelhas, deixando-as desgarradas, sem curar a que foi ferida e a que foi explorada.
comendo a carne delas e arrancando suas unhas. Isso está descrito em Zacarias 11, versículos 15 e 17. Esse texto é muito precioso. Ele nos transmite dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido histórico. Fala de governantes que dominavam a Israel. Eles tiveram um curto período de independência com os macabeus, mas foram dominados pelo Império Romano, pelo Império Assírio, pelo Império Babilônico, e sempre sofreram com uma alta carga de cobrança de impostos, também com cerceamento de seus direitos, pois eles não eram considerados cidadãos, e existe aqui, na mensagem transmitida pelo profeta Zacarias, um protesto político. Mas nós também notamos uma exortação espiritual. Zacarias, ele sinaliza para nós evangélicos, para nós cristãos, que muitos líderes religiosos também não têm cuidado e observado as suas vocações de pastoreio, de cuidado do rebanho do povo de Deus. Essa profecia também trata do rei Zedequias, um rei que governou aquele povo, o povo de Judá, e não foi bom aos olhos do Senhor. Na sequência, no capítulo 12, nós lemos a respeito da restauração final de Jerusalém. E é uma bela imagem, uma imagem apocalíptica, uma imagem de restauração social, mas mais do que isso, uma imagem do reino de Deus, da plenitude deste reino. No capítulo 12, nós lemos a respeito da menção dos acontecimentos ainda por vir a respeito da cidade amada de Sião, da Jerusalém celestial. A profecia declara que o Senhor usará Jerusalém como um instrumento poderoso contra todos quanto vierem contra ela. Será ela um cálice de tontear para todos os povos, uma pedra pesada, uma pedra que confunde por sua justamente solidez e pela vontade de Deus que a perpetua. Aqueles que levantarem as mãos para agir contra a cidade serão atingidos gravemente. É predito que contra ela se levantarão todas as nações da terra. Depois de uma luta para tirar a cidade das mãos do povo de Deus, a vitória final acontecerá. Jerusalém será habitada outra vez, diz o versículo 6 do capítulo 12, e na sua parte final assim está descrito. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Então fala de um momento histórico que já ocorreu com a volta do exílio, mas é também uma profecia a respeito da Jerusalém celestial, em que todo o povo de Deus louvará e tributará ao Senhor a adoração devida, e que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. No capítulo 13, nós lemos a respeito da eliminação de todo o mal no seio da cidade. A expressão, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, trata de fonte inesgotável de misericórdia e graça de Cristo, que pelo seu sangue abriu as portas para remover o mal e para nos purificar de todo o pecado, conforme João declara na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não mais sacrifícios humanos, não mais um tributo que é oferecido ali no templo de Jerusalém a um sumo sacerdote ou aos levitas que os auxiliavam para tributar aquele sacrifício a Deus. Mas o sangue de Jesus purificando a todos de seus pecados e oferecendo ao Senhor a oferta que a ele lhe é devida. Então, essa vitória final, ela é muito bem trabalhada no capítulo 14.
Ela acontecerá quando o Senhor Jesus, em majestade e glória, irá se manifestar. Existem algumas explicações, e é oportuno citar Dionísio Papi a respeito do assunto. Assim, ele diz a respeito do capítulo 14. Esse capítulo corresponde aos últimos capítulos de Apocalipse, onde o triunfo final do Senhor é assegurado. Chega-se aqui ao clímax do Armagedon, quando a vitória das forças do mal parece certa e Jerusalém será tomada, conforme os versículos 1 e 2. No momento da derrota, aparece o Senhor no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu. Ocorrerá um grande terremoto, o clima será afetado, haverá refração de luz e de sol, um rio nascerá dividindo-se em duas partes, uma indo para o mar Mediterrâneo e a outra para o mar Norte. Então são todas linguagens simbólicas que falam a respeito de uma guerra, que aqui no caso é o Armagedon, mas também de um rio que vem do trono de Deus para restaurar o povo. Quando nós falamos de literatura apocalíptica, nós não estamos falando de uma linguagem literal, mas sim de uma linguagem simbólica. Então, a guerra é aquela oposição que se levanta contra o nome do Senhor. Os rios falam muito da questão da espiritualidade, aquilo que vem do trono de Deus, como justiça, paz, misericórdia, para a restauração da comunhão entre os povos, para a conciliação dos judeus com os gentios, reconhecendo que a nação santa, o sacerdócio real, eleito através de Abraão, não é somente daquele grupo étnico, mas em Jesus Cristo, todas as nações são alcançadas, porque nele não há mais judeu, nem grego, nem homem e nem mulher, porque ele, Cristo, ungido, Jesus Cristo, nosso Senhor, é tudo em todos. É importante, então, nós entendermos estas profecias, que são oráculos de Deus, não como uma profecia que nos leva a superstições, a interpretações muitas vezes que viralizam, mas não transmitem a essência da mensagem do Evangelho, mas sim tem o propósito de chamar a atenção do povo de Deus para cultivar a esperança do governo do Reino de Deus, que já começou em Cristo Jesus, mas será plenamente consumado com a cidade celestial de Jerusalém, em que Cristo o Senhor reunirá todo o seu povo, todo o seu rebanho, para ser cultuado, para ser louvado e para que todos possam viver plenamente em Cristo Jesus. O livro termina com a promessa de que o Senhor governará sobre toda a terra, sobre Jerusalém, e que este reino não terá fim. Nesse sentido, esta lição, os capítulos de 8 a 14, nos ensinam e nos inspiram a cultivarmos uma viva esperança, a compreendermos que, como povo de Deus, o Antigo Testamento, especialmente os judeus que foram exilados na Babilônia, passaram pelo domínio da Pérsia, depois retornaram às suas cidades, particularmente para Jerusalém, trabalharam na reconstrução do templo. Nós também passamos por um período de realmente adaptação, porque nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, porque como povo de Deus, a nossa existência não termina com a nossa morte, mas nós caminhamos para o encontro com o Senhor, e neste encontro com o Senhor, quando Ele virá em glória, em majestade, nós viveremos plenamente sob o seu governo, sob a sua soberana vontade. Por isso, o livro de Zacarias é muito importante. Por tudo o que ocorreu e transmite para nós uma mensagem espetacular, as profecias que foram cumpridas e confirmadas em Cristo Jesus, através de sua entrada triunfal em Jerusalém, montado numa jumentinha, no reconhecimento pelo povo de que ele era bendito e vinha em nome do Senhor. Quando Jesus foi traído pelo seu discípulo Judas Iscariotes e vendido por 30 moedas de prata, mas também revela para nós
a esperança da restauração plena de Jerusalém. Uma expressão que não foi utilizada por Zacarias, mas pelo profeta Ageu, quando ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Claro que Ageu estava se referindo ao mesmo templo que foi reconstruído em Jerusalém e profetizado pelo profeta Zacarias. Mas nós cremos, através da palavra de Deus, de textos correspondentes no Novo Testamento, na literatura apocalíptica, de que este templo é somente um símbolo da glória que virá, né, e veio em Cristo Jesus, e os nossos olhos contemplarão com a sua segunda vinda. Pois o próprio Cristo disse que o templo erguido em Jerusalém por Herodes seria destruído e reconstruído em 3 dias, falando a respeito de seu corpo, e ele próprio sendo a pedra angular. Então, como cristãos, como servos de Deus, vamos meditar nesta palavra do Senhor, ler durante esta semana os capítulos de 8 a 14 do profeta Zacarias, em correspondência com os evangelhos, em correspondência com o livro do Apocalipse, com um Novo Testamento, cultivarmos esta esperança e esta memória de que Cristo veio, mas que ele virá novamente para o resgate e para a bênção do seu povo. Que Deus o abençoe e continue conosco nas próximas aulas da Escola Dominical. Amém.